E aí, tudo bom? Nessa aula nós vamos entender como funciona a fatoração algébrica. E quase todos os casos aí de fatoração vai surgir a partir dos produtos notáveis, certo? Então, se você não assistiu a aula de produtos notáveis, eu vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhadinha lá e depois vir continuar assistindo essa aula, certo? Então, aqui nós temos a parte fatorada ali de cada produto notável, né? No caso, eu tenho aqui essas partes pintadas em vermelho, que são as formas fatoradas, porque são multiplicações, certo? No caso aqui, em que você tem a potência, é a mesma coisa de você ter a menos b vezes a menos b, porque é uma potência ao quadrado. Aqui, ó, uma potência ao cubo seria esse mesmo termo, vezes ele, 3 vezes, certo? Então, a mais b vezes a mais b vezes a mais b. Por isso, é chamado de forma fatorada, porque você tem fatores se multiplicando, certo? Perceba que aqui ó, tem um fator, e aqui eu tenho outro multiplicando, e aqui da mesma forma, tenho esse fator aqui, ó, maiorzinho, vezes esse daqui. Então, toda essa parte em vermelho é a forma fatorada dessas expressões, certo? Só que tem um caso, que é o caso do fator comum. É outra forma de fatoração. Vamos entender como funciona. Aqui eu tenho essa expressão, e encontrar o fator comum dela é encontrar um termo que eu consiga dividir por cada parcela dessa expressão ao mesmo tempo, certo? Então aqui eu tenho, na parte do número, nós temos 2, 4 e 8. E um fator comum a esses três termos, um número que divide os três ao mesmo tempo, é o número 2, certo? Então aqui parte da ideia de MDC, o máximo divisor comum entre esses três caras. E nesse caso aqui é o 2, certo? Então esse 2 a gente vai separar. Em relação às incógnitas, que é aqui o x, o y e o z, nós vamos pegar os valores que tiverem o menor expoente, certo? Então, aqui no caso do x ao quadrado, do x eu tenho x ao quadrado, tenho x e tenho x ao cubo. Quem tem o menor expoente é o x apenas, que é como se tivesse 1 aqui em cima. Então, eu vou pegar ele e separar. Y ao quadrado, y e y. Vou pegar um y, porque tem o menor expoente, e da mesma forma com o z. Vou pegar o z, porque aqui é como se tivesse 1, é menor que o 2 e também que o 4, certo? Então, o meu fator comum vai ser o 2, o x, o y e o z, certo? E eu vou escrever dessa maneira: 2, x, y e z. E esse lado aqui da expressão, como eu encontrei, eu vou pegar cada parcela dessa e dividir pelo meu fator comum. Então, eu vou dividir aqui os iguais, certo? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, não coloco nada aqui. X ao quadrado dividido por x vai dar x, porque aqui eu tenho potência de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Aqui tem 2 e aqui é como se fosse 1. Então, vai ficar x elevado a 2 menos 1, que vai dar x elevado a 1, que é o x, certo? Da mesma forma, y ao quadrado dividido por y vai dar y, e o z dividido por z vai dar 1. Então, eu vou ficar aqui apenas com x e y. Agora, eu vou dividir a segunda parcela. 4 dividido por 2 vai dar 2, x por x dá 1, y por y dá 1, e z ao quadrado por z vai dar z. Sinal de mais aqui, ó, se repete, aqui também eu repeti o sinal de menos, certo? Terceira parcela, 8 dividido por 2 vai dar 4, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado, y por y dá 1, e z a quarta por z vai dar z ao cubo. Então, aqui essa é a nossa forma fatorada, certo? A partir do fator comum, que foi esse que eu encontrei aqui. Vamos fazer outro exemplo. Tenho aqui mais um exemplo, e eu tenho aqui os valores 15, 25 e 30. Vamos supor que eu não saiba direto qual é o fator comum entre eles. Então, eu vou precisar encontrar o MDC. Para encontrar o MDC, que é o máximo divisor comum, é quase o mesmo procedimento ali do MMC. Se você não assistiu a aula do MMC, é bom dar uma olhadinha lá também, certo? Então, vamos lá. Para encontrar, eu vou traçar uma
reta aqui vertical, vou colocar os valores que eu quero encontrar, o MDC 15, 25 e 30 ali na esquerda, e vou começar a dividir ali pelos menores valores primos que eu conseguir, certo? Então, eu vejo que o 30 é um número par, então eu posso dividi-lo por 2. O restante não divide, então eu repito. Então vai ficar ali 15, 25 e o 30 dividido por 2 dá 15. Agora eu vejo que o 15 divide por 3, então vou dividi-lo por 3. Vai dar 5, o 25 não divide, eu repito, e ali vai dar 5 também. Agora eu vejo que todos esses valores dividem por 5, então eu vou dividir por 5. Vai dar 1, 5 e 1. E agora só sobrou 5 ali, que eu vou dividir por 5, deu 1, finalizo meu procedimento. Agora eu vou traçar aqui uma reta horizontal e vou observar o seguinte. Eu quero o número aqui do lado esquerdo que dividiu uma linha inteira, que no caso foi o 5, certo? Então veja que o 2 aqui só dividiu 30, o 3 só dividiu esse 15 e esse 15, e o 5 aqui só dividiu esse 5. Então, esse 5 daqui dividiu a linha inteira e ele vai ser o nosso MDC, certo? Se eu tivesse mais números que dividiu uma linha inteira, bastava eu multiplicar. Suponha que esse 3 dividiu essa linha inteira. Então, eu ia pegar o 3 vezes o 5 e ia ser o MDC, certo? Não foi o caso aqui, a gente só teve o número 5. Ele é o nosso MDC e, consequentemente, o nosso fator comum aqui entre esses três valores. Então, eu vou ter o 5 e o restante, as incógnitas, nós vamos fazer da mesma forma. Pegar as potências de menor expoente. Então, aqui do A, eu tenho 6, 5 e 4. Vou pegar a potência que tem 4. O B eu tenho 4, 3 e 2. Vou pegar essa que tem 2. E o X eu tenho 3, 2 e 1. Eu vou pegar aqui tem 1, certo? Então, o nosso fator comum vai ser 5 a quarta b ao quadrado x. E eu vou dividir agora cada parcela aqui por esse fator comum para encontrar essa segunda parte aqui, certo? Então, 15 dividido por 5 dá 3, a sexta dividido por a quarta vai dar a ao quadrado, b a quarta dividido por b ao quadrado vai dar b ao quadrado, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. 25 por 5 dá 5, a quinta dividido por a quarta vai dar a, b ao cubo dividido por b ao quadrado vai dar b, x ao quadrado dividido por x vai dar x. O sinal aqui eu repito. 30 dividido por 5 vai dar 6. E veja que o restante aqui, ó, é igual ao fator comum aqui. Então, um valor dividido por ele mesmo vai dar 1. E 6 vezes 1 dá 6, certo? Então, essa aqui é a nossa forma fatorada para essa questão. Agora, nós vamos entender a importância da fatoração, certo? Então, aqui eu tenho essa fração gigantesca, com todos esses valores aí, e a gente vai fatorar. Então, primeiro, tranquilamente, nós vamos fatorar a parte de cima, e depois a gente fatora a parte de baixo. Vamos lá, então. Quem é o fator comum aqui dos números, certo? 2, 10 e 30. Se você tiver em dúvida, você pode fazer o procedimento do MDC e encontrar. Mas aqui eu vejo que o máximo divisor comum é o número 2, certo? Então, o meu fator comum aqui de cima vai ser o 2. E o restante eu vou pegar as potências com menor expoente. Aqui no caso do A, vai ser o A ao cubo mesmo. O B vai ser o b ao cubo também. E o c, veja que aqui eu não tenho o valor c. É como se eu tivesse c elevado a 0, que dá 1. Então, eu teria que pegar esse 1. Como é 1, eu não preciso colocar, certo? Então, eu vou colocar aqui simplesmente 2a ao cubo e o b ao cubo, certo? Aqui eu vou dividir, veja que esse valor é igual a esse, então o número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá aqui 1. O valor de menos eu vou repetir, e aqui fazer a divisão. 10 por 2 dá 5, a quarta por 3, por a terceira vai dar a,
b à quarta por b ao cubo vai dar b, e o c ao quadrado dividido por 1 vai ser o próprio c ao quadrado, certo? Vou fazer aqui com a última parcela também e vou obter esse resultado aqui. Agora nós vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente vê que o fator comum entre 3, 15 e 45 é o valor 3, certo? Então a gente vai colocar 3 e nas incógnitas nós vamos colocar as que têm a menor ou menor expoente, certo? Então vamos lá. Embaixo ficou dessa forma. 3a ao quadrado, b ao quadrado, c. Observe que se eu quisesse retornar para essa expressão aqui, bastava eu multiplicar o meu fator comum por cada parcela aqui dentro, certo? Então seria o fator comum vezes esse, fator comum vezes esse e o fator comum vezes esse. Da mesma forma embaixo. Com qualquer fatoração você pode fazer isso para retornar a expressão original, certo? Então, está aqui a nossa forma fatorada e a gente vai ver agora qual a importância dessa fatoração. E geralmente é para dar uma simplificada aí nessas frações gigantescas, certo? Então observe aqui que esse lado da expressão é igualzinho a esse aqui de cima, certo? E como é uma multiplicação, eu posso fazer aquele procedimento de cortar, porque esse valor aqui dividido por ele mesmo vai dar 1, certo? Então, ó, cortei aqui, só vai me restar esse pedacinho aqui. Então, eu tenho ali 2a ao cubo, b ao cubo, dividido por 3a ao quadrado, b ao quadrado, c. E aqui, ó, eu posso dividir esse a ao cubo por a ao quadrado, que vai dar a. E aqui a mesma coisa com b, que vai dar b, certo? Então, aqui, ó, só vai me restar 2ab e embaixo 3c, certo? Aqui, se você ficou em dúvida, quando eu faço a divisão desse por esse, o valor que me restar vai ficar aqui no numerador, certo? E o de baixo vai sumir. É como se eu estivesse simplificando por a ao quadrado e por b ao quadrado. Quando eu simplificar por a ao quadrado, esse aqui vai ficar a e esse aqui vai ficar 1. E aqui, se eu simplificar por b ao quadrado, aqui vai ficar b e aqui vai ficar 1, certo? Então, a nossa resposta é essa. Veja que uma fração desse tamanho, com a fatoração, a gente transformou apenas nesse pedacinho aqui, certo? Essa é a importância aí da fatoração, é para a gente trabalhar justamente com essas frações algébricas. Vamos fazer mais um exercício, agora eu vou ser um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então aqui eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado, tranquilo. E aqui eu vou ter o quadrado da soma. Aqui eu tenho uma diferença de quadrado, já para a gente fatorar também. Mas vamos pegar esse pedacinho aqui. E quem seria isso aqui? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar dessa forma. Esse cara aqui eu conservei propositalmente, porque eu já enxerguei aqui esse produto notável, certo? E eu vejo que, ó, eu fiquei aqui com x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou ter 2x ao quadrado. Eu tenho aqui menos y ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso cortar um valor menos ele mesmo, dá zero. E aqui me restou 2xy, certo? Então, aqui eu fiquei com esse resultado. E agora, eu posso justamente tirar ali o fator comum dessa parte de cima, certo? E quem seria? O 2 e o x, certo? Então, aqui eu tenho, ó, 2x, quando eu divido pelo de cima aqui, pela essa primeira parcela, vai dar x, e o 2x dividido por essa só sobra o y. 2x, eu posso dividir aqui, ó, por 4x ao quadrado. 2 dividido por 4, no caso eu vou simplificar por 2, vai dar 2 por 2 vai dar 1, e 4 por 2 vai dar 2. Então, eu coloco aqui
o 2, certo? E o x, vou simplificar por x, vai ficar 1, e o x simplificando por x vai dar x, certo? Então, aqui em cima, como ficou 1 e 1, só me restou x mais y. E aqui embaixo eu fiquei com 2x. Então, veja que essa fração aqui toda se transforma nesse pedaço aqui. Então, vamos para mais um exemplo. Nesse próximo exemplo, no meu numerador, eu tenho aqui uma diferença de cubos. E aqui, para resolver isso, nós precisamos realmente lembrar dos produtos notáveis em relação à diferença de cubos, certo? Como é que esse termo aqui pode ficar? Ele fica o primeiro menos o segundo vezes o primeiro ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? E aqui embaixo eu tenho a diferença de quadrados, que vai ser o produto da soma pela diferença desses termos aqui, da base dessas potências, certo? Então aqui eu vou ter, a parte de cima ficou assim, ó, x menos y, x ao quadrado, mais xy mais y ao quadrado. E embaixo, ó, produto da soma pela diferença dos termos x mais y, x menos y. Tenho aqui um x mais y, então repetir ele aqui. Então, aqui nessa segunda fração, eu percebo que eu tenho x menos y embaixo e x menos y em cima. Então, eu posso cortar aqui, porque o número dividido por ele mesmo vai dar 1, certo? Então, a gente vai ter a próxima fração, que já vai ser aí o nosso resultado final, certo? Aqui embaixo, a gente tem um produto notável, né, que é o quadrado da soma, que ficaria x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Só que eu não vou resolver porque não vai dar para eu simplificar com nada em cima. Se você quiser fazer o teste, fique à vontade. Então eu vou deixar aqui dessa forma. Esse aqui é o final da aula sobre fatoração. Espero que eu tenha te ajudado. E se eu te ajudei com esse vídeo, deixa aí o seu like. Se quiser, pode deixar aí um comentário com dúvidas ou alguma sugestão. E compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula e muito obrigado.